A chuva batia forte nas janelas do escritório quando Ricardo assinou os últimos documentos do dia. Seus olhos cansados percorreram o ambiente impecável. Tudo em seu devido lugar, tudo sob controle. Era assim que ele gostava. Era assim que ele precisava que fosse, desde que Marina partiu. 3 anos já haviam passado, mas a ausência dela ainda ecoava em cada cômodo daquela casa grande demais para apenas 2 habitantes silenciosos. Ricardo construíra um império no ramo de tecnologia, mas não conseguia construir uma ponte até o próprio filho. Gabriel tinha apenas 9 anos, cabelos escuros como os do pai, olhos que pareciam guardar tempestades inteiras. Um menino que falava pouco, sorria menos ainda e passava horas trancado no quarto com seus livros e desenhos. Ricardo via nele um estranho, alguém que carregava seu sobrenome, mas parecia falar uma língua que ele não compreendia. Os psicólogos diziam que era normal, que o luto de uma criança se manifesta de formas misteriosas, que ele precisava de tempo. Mas quanto tempo? Ricardo já não sabia mais esperar por uma mudança que parecia nunca chegar. Foi numa segunda-feira comum que Letícia apareceu. A agência de emprego enviara seu currículo depois que a antiga funcionária pediu demissão. 35 anos, experiência modesta, referências básicas. Nada de especial no papel, nada de especial na aparência. Cabelos presos num rabo de cavalo simples, roupas discretas, um sorriso contido que não prometia intimidades. Bom dia, senhor Ricardo. Sou a Letícia. Vim para a vaga de auxiliar de limpeza. A voz era suave, quase tímida. Ricardo mal olhou para ela enquanto explicava as rotinas da casa. Horários, cômodos, produtos de limpeza, tudo muito direto, muito profissional. Ela escutava com atenção, fazendo anotações num caderninho desgastado. O quarto do meu filho fica no final do corredor. Ele estuda pela manhã com a professora particular. À tarde, costuma ficar sozinho. Prefiro que não seja incomodado desnecessariamente. Entendido, senhor. Letícia começou no dia seguinte. Pontual, silenciosa, eficiente. Passava pelas dependências da casa como uma sombra. Presente, mas invisível. Ricardo mal notava sua presença, exceto pelo cheiro de lavanda que começou a perfumar os ambientes e pela organização ainda mais impecável dos objetos. As primeiras semanas transcorreram sem novidades. Ricardo seguia sua rotina. Acordar cedo, café rápido, reuniões intermináveis, voltar tarde. Gabriel continuava fechado em seu mundo particular, respondendo perguntas com monossílabos, evitando o olhar do pai. Mas então algo começou a mudar. Foi sutil no começo, tão sutil que Ricardo quase não percebeu. Gabriel começou a descer para o jantar sem precisar ser chamado 3 vezes. Seus olhos, antes sempre fixos no prato, ocasionalmente buscavam os do pai. Nada de palavras ainda, mas algo na postura do menino parecia diferente, menos tenso, menos distante. Ricardo atribuiu ao acaso. Talvez as sessões de terapia estivessem finalmente funcionando. Talvez o tempo, esse remédio que todos prometiam, estivesse começando a fazer efeito. Mas as mudanças continuaram e se intensificaram. Gabriel começou a dormir melhor. As crises noturnas, aqueles pesadelos que o faziam acordar gritando pelo nome da mãe, diminuíram. Ricardo, que tinha o sono leve e costumava ouvir cada soluço através das paredes, notou o silêncio novo. Um silêncio diferente. Não vazio, mas tranquilo. Uma tarde, ao chegar mais cedo do trabalho, Ricardo ouviu algo que o paralisou no hall de entrada. Uma risada. Baixa, contida, mas inequivocamente uma risada. Vinda do andar de cima, do quarto de Gabriel. Seu filho não ria há 3 anos. O coração de Ricardo disparou. Ele subiu as escadas em silêncio, pisando nas bordas dos degraus para evitar os rangidos que conhecia de cor. O corredor estava vazio. A porta do quarto de Gabriel, entreaberta. Ele se aproximou devagar, contendo a respiração. Espiou pela fresta. Gabriel estava sentado na cama,
um livro aberto no colo, sozinho. Mas havia algo diferente em sua expressão, uma suavidade, quase um sorriso. Ricardo recuou, confuso. Desceu as escadas e encontrou Letícia na cozinha, preparando o jantar. Uma tarefa que não estava em suas atribuições, mas que ela começara a fazer voluntariamente. Boa tarde, Sr. Ricardo. A voz dela, como sempre, educada e distante. Boa tarde. Ele hesitou. Letícia, você tem interagido com meu filho? Ela ergueu os olhos, surpresa com a pergunta direta. Interagido, senhor? Conversado, brincado, qualquer coisa do tipo. Não, senhor. Apenas o cumprimento quando passo pelo corredor. Como o senhor pediu, procuro não incomodá-lo. Ricardo estudou seu rosto procurando sinais de mentira. Mas Letícia sustentou o olhar com tranquilidade. Sem nervosismo, sem culpa. Entendo. Obrigado. Mas ele não entendia. E essa falta de entendimento começou a se transformar em algo mais escuro, mais inquietante. Nos dias seguintes, Ricardo começou a observar. Discretamente no início, depois com crescente obsessão. Passou a chegar em casa mais cedo, inventando desculpas. Reuniões canceladas, compromissos adiados. Seus sócios estranharam, mas ele não ofereceu explicações. Precisava entender o que estava acontecendo em sua própria casa. Gabriel continuava mudando. Pequenas coisas que talvez passassem despercebidas para olhos menos atentos, mas que para Ricardo saltavam como sirenes. O menino começou a deixar a porta do quarto aberta. Começou a fazer perguntas durante o jantar. Perguntas simples sobre o dia do pai, sobre o trabalho. Nada profundo, mas para quem vivia no silêncio, cada palavra era um milagre perturbador. E havia algo mais. Gabriel começou a desenhar novamente. Marina sempre dizia que o filho tinha talento, que seus desenhos tinham uma alma especial. Mas depois que ela se foi, Gabriel guardara os lápis de cor. A mesa de desenho no canto do quarto juntava poeira. Agora, Ricardo via folhas espalhadas. Cores vibrantes onde antes só havia branco. Desenhos de pessoas. Rostos sorridentes. Abraços. Coisas que Gabriel não desenhava mais. Uma tarde, Ricardo fingiu sair para o trabalho, mas estacionou o carro 2 quadras adiante e voltou a pé. Entrou pela porta lateral, aquela que raramente usavam, e subiu para o escritório que ficava ao lado do quarto de Gabriel. Esperou. Escutou. Por 1 hora, nada. Apenas os sons normais da casa. Letícia passando o aspirador no andar de baixo. O vento nas árvores do jardim. Seu próprio coração batendo alto demais. Então ouviu passos leves no corredor. A porta do quarto de Gabriel se abrindo. Ele reconheceu o rangido específico das dobradiças. Já prometera a si mesmo 1000 vezes que ia lubrificá-las. Silêncio. Ricardo se aproximou da parede que dividia os cômodos, encostou o ouvido. Nada. Ou talvez vozes, tão baixas que podiam ser imaginação. Ele não aguentou. Abriu a porta do escritório com cuidado e espiou pelo corredor. Vazio. A porta do quarto de Gabriel fechada agora. Aproximou-se. Cada passo uma eternidade. Encostou o ouvido na madeira. Desta vez ouviu claramente a voz de Gabriel. Não as respostas curtas e monossilábicas que oferecia ao pai, mas frases inteiras, palavras fluindo naturalmente. E outra voz, feminina, suave, Letícia. O sangue de Ricardo ferveu. Ela mentira para ele. Estava interagindo com Gabriel, contrariando suas instruções diretas, invadindo a privacidade de seu filho. Quem ela pensava que era? Ele colocou a mão na maçaneta, pronto para irromper ali dentro e exigir explicações. Mas algo o deteve. Uma palavra que atravessou a porta e perfurou seu peito como uma flecha. Mamãe! Gabriel estava falando sobre a mãe. Ricardo recuou como se tivesse levado um soco. Ficou ali, parado, no corredor, incapaz de se mover. Gabriel nunca falava sobre Marina. Nem com ele, nem com os terapeutas, nem com ninguém.
Era como se, ao não falar, pudesse manter a dor trancada numa caixa intocável. Mas agora estava falando. Com a faxineira. A raiva de Ricardo se misturou com algo mais complexo. Confusão, mágoa, uma pontada de ciúme que não conseguia nomear. Por que Gabriel se abria com uma estranha e não com o próprio pai? Ele desceu as escadas em silêncio, saiu pela porta lateral e voltou para o carro. Ficou ali sentado por quase 1 hora, as mãos tremendo no volante, tentando processar o que acabara de descobrir. Naquela noite, durante o jantar, ele estudou o rosto do filho. Gabriel parecia leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Comeu sem ser instigado, até arriscou um comentário sobre um livro que estava lendo. Ricardo mal conseguiu engolir a comida. Cada garfada era um esforço contra o nó que crescia em sua garganta. Depois que Gabriel foi dormir, ele chamou Letícia na cozinha. Ela estava terminando de guardar a louça, os movimentos metódicos e cuidadosos. Letícia, preciso fazer uma pergunta, e preciso que seja honesta comigo. Ela se virou, secando as mãos no avental. Algo em seu olhar mudou, como se ela soubesse que esse momento chegaria. Sim, senhor. Você tem conversado com meu filho, apesar de eu ter pedido que não o incomodasse. Não era uma pergunta, era uma acusação. Letícia respirou fundo. Não desviou o olhar. Sim, senhor, tenho. A honestidade dela o desarmou. Ele esperava negativas, desculpas, não essa admissão tranquila. Por quê? Por que desobedeceu minhas instruções? Porque ele precisava, senhor. A voz dela permaneceu suave, mas havia firmeza nela agora. Seu filho precisava de alguém que escutasse. Ele tem terapeutas para isso, tem professores, tem a mim. Letícia segurou seu olhar por um longo momento. Havia compaixão ali, mas também algo que se assemelhava a uma reprimenda silenciosa. Com todo respeito, senhor Ricardo, quando foi a última vez que o senhor realmente escutou seu filho? A pergunta caiu entre eles como uma bomba. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Quem essa mulher pensava que era para questioná-lo assim? Para julgar sua paternidade? Você não tem direito de... O senhor está certo. Ela o interrompeu suavemente. Não tenho. Peço desculpas. Se quiser que eu vá embora, entenderei perfeitamente. Ricardo abriu a boca para dizer que sim, que ela estava despedida, que saísse de sua casa imediatamente. Mas as palavras não vieram, porque algo nele, uma parte pequena e assustada, que não queria admitir a verdade, sabia que Letícia estava certa. Quando foi a última vez que ele realmente escutara Gabriel? Não apenas ouvira respostas curtas durante o jantar, mas verdadeiramente escutara. Olhara nos olhos do filho e perguntara como ele se sentia. Segurava sua mão, dizia que o amava. O que vocês conversam? A pergunta saiu mais fraca do que ele pretendia. Letícia hesitou. Coisas de criança, senhor. Livros que ele gosta, desenhos que ele faz. E... Ela pausou, parecendo medir as palavras. Às vezes, ele fala sobre a mãe dele. E você... O que você diz? Que ela deve ter sido uma pessoa maravilhosa, que é normal sentir saudade, que chorar não é fraqueza. Ela pausou novamente. Que as pessoas que amamos nunca realmente vão embora, porque vivem em nossas memórias e em nosso coração. Ricardo sentiu os olhos arderem. Desviou o olhar, fingindo interesse em algo pela janela. Lá fora, a noite estava clara. Estrelas pontilhando o céu como pequenas promessas de luz na escuridão. Por quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou a voz rouca. Algumas semanas, senhor. Começou por acaso. Eu estava limpando o corredor e ele saiu do quarto. Parecia agitado, assustado. Perguntei se estava tudo bem e ele... Letícia sorriu levemente, como se relembrando. Ele simplesmente começou a chorar. Então eu me sentei no chão ao lado dele e esperei. Não disse nada. Apenas estive presente. Depois disso, ele começou a me procurar. Para conversar. Para ser ouvido, senhor. Há uma diferença. Ricardo finalmente olhou para ela novamente.
Viu uma mulher simples, sem nada de extraordinário em sua aparência, mas havia algo em seus olhos, uma profundidade, uma compreensão que vinha de lugares que ele não conseguia alcançar. "Você tem filhos?" perguntou. Pela primeira vez, ele viu a máscara dela rachar. Uma dor antiga atravessou seu rosto, rápida como um relâmpago, antes de ser cuidadosamente guardada novamente. "Tive, senhor, um menino. Tinha a idade do Gabriel quando..." Ela não completou a frase. Não precisava. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de compreensões não ditas. Ricardo entendeu então. Letícia não era apenas uma faxineira que ultrapassara limites profissionais. Era uma mãe que perdera seu filho e encontrara em Gabriel um pedaço daquela perda. E Gabriel, que perdera a mãe, encontrara nela algo que desesperadamente precisava. "Sinto muito", disse Ricardo, e as palavras pareceram totalmente inadequadas. "Eu também, senhor, pela sua perda e pela do Gabriel." Eles ficaram ali, dois estranhos unidos pela dor, pelo amor imperfeito, pelas ausências que moldavam suas vidas. "Continue", disse Ricardo finalmente. "Seja o que for que você está fazendo, continue, por favor." Letícia assentiu, os olhos brilhando. "Obrigada, senhor." Mas Ricardo não conseguiu deixar ir completamente. Nos dias seguintes, a desconfiança retornou, transformada. Não mais sobre as intenções de Letícia, mas sobre o que exatamente acontecia entre ela e Gabriel. O que mais eles conversavam? Que segredos seu filho compartilhava com ela que não compartilhava com o próprio pai? Começou a observar com ainda mais atenção. Notou padrões. Todas as tardes, por volta das 3 horas, Letícia subia as escadas com a cesta de roupas limpas. Permanecia no andar de cima por cerca de 40 minutos. Tempo demais para apenas guardar roupas. Uma tarde, Ricardo não aguentou mais. Chegou em casa silenciosamente, deixou o carro na garagem com o motor ainda quente, subiu as escadas sem fazer barulho. O corredor estava vazio. A porta do quarto de Gabriel, entreaberta. Ele se aproximou, o coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Espiou pela fresta. O que viu o fez congelar. Gabriel estava sentado na cama, de pernas cruzadas. Letícia estava no chão, de costas para a porta, também sentada. Entre eles, espalhados sobre o tapete, dezenas de desenhos. Alguns novos, vibrantes de cor. Outros antigos, desbotados, aqueles que Gabriel fizera antes de Marina partir. "E esse aqui?" A voz de Letícia, suave como sempre. Ela segurava um desenho específico. Ricardo reconheceu mesmo de longe. Marina no jardim, um chapéu de sol enorme na cabeça, sorrindo enquanto regava as flores. Gabriel desenhara aquilo poucos dias antes dela receber o diagnóstico. "É da mamãe", disse Gabriel. Sua voz era firme, sem o tremor que sempre aparecia quando o assunto era a mãe. Ela amava as flores. Dizia que elas eram como pequenos milagres. "Ela estava certa", disse Letícia. "E sabe o que eu acho? Acho que você herdou esse olhar dela, para enxergar a beleza nas coisas." Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz tão baixa que Ricardo quase não ouviu. "Às vezes eu esqueço o rosto dela. Eu olho as fotos e reconheço, mas quando fecho os olhos, fica embaçado. Eu tenho medo de esquecer completamente." Ricardo sentiu algo se partir dentro dele. Seu filho tinha esse medo, esse terror de perder a última conexão com a mãe. E ele não sabia. Nunca soube porque nunca perguntou. Nunca criou o espaço seguro para que Gabriel pudesse compartilhar. "Ei!" Letícia se moveu para mais perto de Gabriel, sua voz ganhando uma firmeza gentil. "Você não vai esquecer. Sabe por quê? Porque sua mãe não está apenas nas fotos ou nas suas memórias visuais. Ela está em você, no jeito que você é gentil, no jeito que você enxerga beleza nas coisas pequenas, no jeito que você desenha. Isso tudo é ela, vivendo através de você." "Como você sabe?" perguntou Gabriel, e havia uma esperança desesperada em sua voz. "Porque é assim que funciona o amor verdadeiro.
Ele não desaparece quando a pessoa vai embora. Ele se transforma, vira parte de quem nós somos. Letícia pausou e Ricardo viu seus ombros subirem e descerem numa respiração profunda. Meu filho também se foi. E por muito tempo eu tive o mesmo medo que você, de esquecer, mas então percebi que ele está em cada coisa boa que eu faço, em cada gentileza, em cada sorriso que eu consigo dar mesmo nos dias difíceis. Ele vive em mim, assim como sua mãe vive em você. Gabriel ficou quieto. Depois, lentamente, se inclinou e apoiou a cabeça no ombro de Letícia. Ela passou o braço ao redor dele, um gesto tão natural, tão materno, que Ricardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Obrigado por me deixar falar sobre ela, sussurrou Gabriel. Papai, ele não gosta quando eu falo sobre a mamãe. Acho que deixa ele triste. A frase foi como uma faca no coração de Ricardo. Ele recuou da porta, a mão sobre a boca para conter o som que queria escapar. Uma mistura de soluço e gemido, de dor e reconhecimento. Gabriel achava que não podia falar sobre a mãe porque isso entristecia o pai. E Ricardo? Ricardo evitava o assunto porque doía demais, porque não sabia como lidar com sua própria dor, quanto mais com a do filho. Então, ele fizera a coisa mais covarde possível. Fugira, mergulhara no trabalho, nas reuniões, nas planilhas e números. Coisas que podia controlar, que faziam sentido. Enquanto isso, Gabriel sufocava em seu luto silencioso, sem ninguém para ajudá-lo a processar, a curar. Até Letícia chegar, uma estranha, uma faxineira, alguém que ele pagava para limpar sua casa. Ela fez o que ele, o pai, não conseguiu fazer. Criou um espaço seguro, escutou sem julgar, permitiu que Gabriel sentisse sem tentar consertar ou apressar o processo. Ricardo desceu as escadas cambaleando, como se estivesse bêbado. Trancou-se no escritório do térreo e, pela primeira vez desde o funeral de Marina, permitiu-se chorar. Não o choro contido, silencioso, que escapava tarde da noite, quando tinha certeza de que Gabriel dormia, mas um choro profundo, visceral, que vinha de um lugar que ele mantinha cuidadosamente selado. Chorou pela esposa que perdera, pelo filho que estava perdendo de uma forma diferente, mas igualmente devastadora, pela distância que cavara entre eles com sua própria dor mal gerida, pelos 3 anos que desperdiçara em silêncio quando poderia ter estado construindo pontes. Quando as lágrimas finalmente secaram, quando sua respiração normalizou, Ricardo se sentiu diferente. Mais leve, mas também mais pesado. Como se um peso tivesse sido removido, mas outro, mais importante, tivesse sido colocado em seu lugar. A responsabilidade de mudar, de ser melhor, de ser presente. Naquela noite, depois que Letícia foi embora, Ricardo bateu na porta do quarto de Gabriel. Seu filho estava na cama, um livro aberto no colo, mas os olhos perdidos em algum lugar distante. "Posso entrar?" Ricardo perguntou, algo que raramente fazia. Gabriel pareceu surpreso, mas acenou positivamente. Ricardo entrou. Olhou ao redor do quarto como se o visse pela primeira vez. Os desenhos na parede. Quando Gabriel os colocara ali? As prateleiras organizadas, os livros cuidadosamente arrumados. Tudo falava de uma vida que acontecia ali, de um menino que crescia e ele estava perdendo. "Posso sentar?" Ricardo apontou para a beira da cama. Gabriel assentiu novamente, movendo-se para dar espaço. Eles ficaram ali em silêncio por um momento, o desconforto palpável entre eles. Ricardo não sabia como começar. Todas as palavras que ensaiara mentalmente pareciam inadequadas agora. "Gabriel", disse finalmente, "eu preciso te pedir desculpas." O menino ergueu os olhos confuso. "Por quê?" "Por não ter estado presente. Por não ter te dado espaço para sentir, para falar sobre sua mãe." A voz de Ricardo falhou na última palavra, mas ele forçou a continuar. "Eu achei que estava te protegendo ao não falar sobre ela. Achei que se não tocássemos no assunto, doeria menos. Mas eu estava errado." Gabriel ficou muito quieto.
Seus olhos, tão parecidos com os de Marina, estudaram o rosto do pai com uma intensidade que deixou Ricardo nu. Você não gosta de falar sobre ela, disse Gabriel finalmente. Não era acusação, apenas um fato. Dói, admitiu Ricardo, sua voz pouco mais que um sussurro. Dói tanto que às vezes sinto que vou me partir ao meio. Então eu fujo. Mergulho no trabalho. Finjo que se eu não pensar sobre isso vai doer menos. Mas não funciona assim. Funciona? Gabriel balançou a cabeça lentamente. Não. Fica pior quando a gente guarda tudo dentro. Letícia te ensinou isso? Um pequeno sorriso tocou os lábios de Gabriel. Ela disse que os sentimentos são como água. Se a gente tenta segurá-los, eles transbordam de qualquer jeito. Mas se a gente deixa fluir, eles encontram o caminho e ficam mais calmos. Ricardo sorriu também, apesar das lágrimas que começavam a formar novamente. Ela é sábia. É. Gabriel hesitou, depois perguntou timidamente. Você não está bravo que eu converso com ela? Não, estou... Ricardo procurou a palavra certa. Grato. Que você tenha alguém. E também estou triste que esse alguém não tenha sido eu. Pode ser agora, disse Gabriel, sua voz pequena, mas cheia de esperança. Pode ser os dois, se você quiser. Ricardo estendeu a mão lentamente, dando tempo para Gabriel recusar se quisesse. Mas seu filho não recusou. Colocou sua mão pequena na do pai e Ricardo a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu quero, disse ele. Muito. Eles ficaram assim por um longo momento, mão na mão, uma ponte começando a se formar, onde antes havia um abismo. Quer me contar sobre esse livro? Ricardo perguntou, apontando para o volume aberto. E Gabriel contou. Falou sobre a história, sobre os personagens, sobre as partes que o fizeram rir e as partes que o deixaram triste. Falou mais naqueles 15 minutos do que havia falado com Ricardo nos últimos meses combinados. Quando finalmente disse boa noite e se levantou para sair, Gabriel o chamou. Pai, Ricardo se virou. Sim, obrigado por tentar. Sempre, filho, sempre. Nos dias seguintes, Ricardo começou a chegar mais cedo do trabalho, não para espionar, mas para estar presente. Jantava com Gabriel, fazia perguntas, escutava realmente as respostas. Era estranho no início, desajeitado, como aprender uma dança nova depois de anos sem dançar. Mas aos poucos foi ficando mais natural. Letícia notou a mudança. Ricardo via nos olhos dela uma aprovação silenciosa, um reconhecimento de que algo importante estava acontecendo. Ela começou a se afastar gradualmente, dando espaço para pai e filho reconstruírem sua conexão. Mas Gabriel ainda buscava seus momentos com ela, e Ricardo não interferia mais. Entendia agora que seu filho tinha espaço em seu coração para ambos. Uma tarde, 2 semanas depois daquela conversa inicial, Ricardo chegou em casa e encontrou Gabriel na sala, rodeado de desenhos. Estava selecionando alguns, separando-os em pilhas diferentes. O que você está fazendo? Ricardo perguntou, sentando ao lado dele. Estou organizando. Quero fazer um álbum dos desenhos da mamãe e sobre a mamãe. Gabriel o olhou um pouco hesitante. Você quer ajudar? Era a primeira vez que Gabriel o incluía ativamente em algo relacionado à Marina. Ricardo sentiu a emoção apertar sua garganta, mas dessa vez não fugiu dela. Adoraria. Eles passaram horas juntos, olhando cada desenho, relembrando as histórias por trás deles. Gabriel falava sobre as memórias, o dia em que fizera aquele desenho, o que a mãe dissera, como ela rira. E Ricardo, pela primeira vez, contribuía com suas próprias memórias. Histórias que Gabriel não conhecia, momentos que só ele havia testemunhado. Mamãe era engraçada, disse Gabriel num momento, rindo de uma história que Ricardo acabara de contar. Era sim. Tinha um senso de humor terrível, na verdade. Adorava piadas ruins. Igual a você, Gabriel apontou. E havia uma familiaridade nessa observação que deixou Ricardo feliz de um jeito que ele não conseguia expressar. Touché. Quando Letícia passou pela sala, a caminho da cozinha, ela parou por um momento.
Observou pai e filho sentados juntos, rindo, compartilhando. Seus olhos brilharam. Ricardo não tinha certeza se eram lágrimas de alegria ou tristeza, talvez ambas. E ela continuou seu caminho silenciosamente, como sempre fizera. Mas Ricardo a chamou. Letícia, espere. Ela se virou surpresa. Gabriel também olhou para cima. Obrigado, disse Ricardo. Duas palavras simples, mas carregadas de tudo que não conseguia expressar. Gratidão, reconhecimento, respeito. Letícia sorriu. Aquele sorriso contido que Ricardo agora reconhecia como sua forma de lidar com emoções profundas. O senhor não precisa agradecer. Só fiz o que precisava ser feito. Não. Ricardo balançou a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você nos deu de volta um ao outro. Gabriel se levantou e correu até Letícia, abraçando-a com a força total de uma criança de 9 anos. Ela se ajoelhou, retribuindo o abraço, e Ricardo viu seu rosto por cima do ombro do filho. Viu a dor ali, a perda que ela carregava, mas também a alegria, a redenção de ter podido fazer por Gabriel o que não conseguiu fazer por seu próprio filho. Quando finalmente se separaram, Gabriel perguntou: Você quer ajudar com o álbum também? Letícia olhou para Ricardo pedindo permissão silenciosa. Ele acenou positivamente, convidando-a a se juntar a eles. E assim ficaram os três, numa tarde de primavera, organizando memórias de alguém que não estava mais ali, mas que permanecia presente em cada coração daquela sala. Uma família estranha e reconstruída, unida não pelo sangue, mas pela perda, pela cura e pela coragem de continuar amando mesmo quando dói. Semanas se transformaram em meses. A dinâmica da casa mudou completamente. Ricardo reduziu suas horas de trabalho, delegou mais responsabilidades. Descobriu que o mundo não desmoronava se ele não estivesse presente em cada reunião, assinando cada documento. E descobriu, mais importante ainda, que estar presente para seu filho valia mais do que qualquer negócio que pudesse fechar. Gabriel floresceu, não de uma hora para outra. A cura nunca é assim, mas gradualmente, como uma flor abrindo pétalas sob o sol. Voltou a sorrir com frequência. Seus desenhos ganharam ainda mais vida. As crises de ansiedade diminuíram até quase desaparecerem. E Ricardo também mudou. Aprendeu a falar sobre Marina sem que a dor o consumisse completamente. Aprendeu que lembrar não era trair sua memória deixando a vida continuar, mas honrá-la, permitindo que o amor que ela plantara continuasse crescendo. Letícia permaneceu, mas seu papel evoluiu. Já não era mais apenas a faxineira, embora ainda cuidasse da casa com a mesma dedicação. Tornara-se parte da família de uma forma que transcendia títulos ou definições. Era a ponte que permitira pai e filho se reencontrarem, e agora era parte da estrutura que mantinha aquela nova família de pé. Uma noite, depois que Gabriel foi dormir, Ricardo encontrou Letícia na cozinha, preparando o café para o dia seguinte, como sempre fazia. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele perguntou. Ela se virou curiosa. Claro, senhor Ricardo. Por que você faz isso? Não apenas o trabalho aqui, mas por que se importou tanto com o Gabriel? Letícia ficou quieta por um longo momento, seus olhos distantes. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Quando perdi meu filho, pensei que nunca mais teria propósito, que a melhor parte de mim tinha ido embora com ele. Mas então percebi algo. O amor que eu tinha para dar não morreu. Estava ali dentro de mim, sem ter para onde ir. E quando vi o Gabriel, ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Vi um menino que precisava ser visto, que precisava de alguém que não tivesse medo da dor dele, e percebi que talvez essa fosse a forma de honrar meu filho, sendo para outras crianças o que eu teria querido que alguém fosse para ele se eu não estivesse mais aqui. Ricardo sentiu os olhos arderem novamente. Parecia que desde que Letícia chegara, ele vivia no limiar das lágrimas. Mas não eram mais apenas lágrimas de dor.
eram também de reconhecimento, de gratidão, de humanidade compartilhada. Seu filho tinha sorte, disse ele, de ter você como mãe. Gabriel também tem sorte, ela respondeu. Tem um pai que, apesar de seus próprios medos, escolheu tentar. Isso requer mais coragem do que a maioria das pessoas tem. Eles ficaram ali na cozinha silenciosa, duas almas marcadas pela perda, mas encontrando lentamente formas de seguir em frente. Letícia, Ricardo disse finalmente, você sabe que não é mais apenas uma funcionária aqui, certo? Você é família, para mim e especialmente para o Gabriel. Ela sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, sem restrições. Obrigada, Sr. Ricardo. Isso significa mais do que o senhor imagina. Ricardo, ele corrigiu. Apenas Ricardo, sem senhor. Ricardo, ela repetiu, testando o nome sem a formalidade. Obrigada, Ricardo. Os meses continuaram passando. O álbum de desenhos de Gabriel sobre Marina foi concluído e ganhou um lugar de honra na sala. Já não era um assunto proibido, uma ferida que não podia ser tocada. Era memória, amor, legado. Era parte de quem eram, mas não mais a totalidade que os definia. Gabriel começou a fazer novos amigos na escola. As professoras comentaram a mudança notável. O menino quieto e fechado agora participava das aulas, ria com os colegas, parecia genuinamente feliz. Ricardo recebia esses relatórios com uma mistura de orgulho e humildade, sempre lembrando que nada disso teria sido possível sem aquela tarde em que decidiu parar de fugir. Uma noite, quase um ano depois de Letícia ter chegado, Gabriel entrou no escritório onde Ricardo trabalhava. Trazia um papel na mão, um desenho novo. Fiz isso hoje, disse ele um pouco tímido. Queria te mostrar primeiro. Ricardo pegou o papel e sentiu algo se mover em seu peito. Era um desenho da casa deles, mas não vazia como costumava ser. Tinha 3 figuras no jardim. Um homem alto, um menino pequeno e uma mulher de cabelos presos. Todos sorrindo. Acima deles, desenhadas com cuidado extra, estrelas no céu. E entre as estrelas, quase imperceptível se você não estivesse procurando, o rosto suave de uma mulher olhando para baixo, também sorrindo. É nós, explicou Gabriel. Eu, você e a Letícia. E a mamãe, ela está nas estrelas, mas ainda olhando por nós, ainda parte da família. Ricardo não conseguiu falar por um momento. Abraçou o filho, apertando-o forte. Esse menino corajoso que aprendera a carregar sua dor e ainda assim abrir espaço para a alegria. Está perfeito, sussurrou finalmente. Absolutamente perfeito. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Ricardo emoldurou o desenho e o pendurou na parede do seu escritório, onde poderia vê-lo todos os dias. Um lembrete de que família não é apenas sangue, é quem escolhemos, quem nos escolhe, quem permanece quando tudo mais desmorona. É a faxineira que vê uma criança sofrendo e escolhe ficar. É o pai que aprende dolorosamente a parar de fugir. É o menino que encontra coragem para amar novamente, mesmo sabendo que amor significa também risco de perda. É a mãe que, mesmo não estando mais ali, deixou amor suficiente para continuar aquecendo os dias mais frios. Letícia encontrou Ricardo no escritório na manhã seguinte, olhando o desenho emoldurado. Ela não disse nada, apenas ficou ao lado dele, os dois contemplando aquela representação simples, mas profunda, de tudo que haviam construído juntos. Você salvou meu filho, disse Ricardo finalmente. Salvou a nós dois. Não, Letícia balançou a cabeça suavemente. Apenas mostrei a vocês dois que já tinham tudo o que precisavam. Só precisavam de coragem para se aproximar. O resto vocês fizeram sozinhos. Mesmo assim, não sei como te agradecer adequadamente. Continue sendo o pai que você se tornou. Continue permitindo que o Gabriel sinta, que ele fale, que ele seja ele mesmo. Isso é todo o agradecimento que eu preciso. Ricardo assentiu. Ficaram ali mais alguns momentos.
em silêncio confortável, até que a rotina do dia os chamasse. Mas antes de sair, Letícia se virou. Ricardo? Sim, obrigada por confiar em mim, por deixar que eu fizesse parte disso. Você me deu de volta um propósito que eu pensei ter perdido para sempre. E com isso ela saiu, deixando Ricardo com seus pensamentos. Ele olhou novamente para o desenho, para as 3 figuras no jardim, para a mulher nas estrelas, para a representação visual de cura e recomeço. Pensou em como havia começado, com desconfiança, com medo, com a determinação de manter controle sobre cada aspecto de sua vida. E pensou em onde estava agora, mais aberto, mais vulnerável, mas também mais vivo do que se sentira em anos. A jornada não estava completa. Provavelmente nunca estaria. Ainda havia dias difíceis, momentos em que a dor da perda voltava com força total. Mas agora eles enfrentavam juntos, pai e filho, com Letícia ao lado, uma constelação estranha, mas perfeita de amor e apoio. E Marina, nas estrelas ou no coração de cada um deles, sorria, porque seu maior desejo sempre fora que os 2 homens que ela amava encontrassem um caminho, um para o outro. E, finalmente, graças a uma faxineira que viu além do que era pedido dela, que escolheu cuidar mesmo quando ninguém estava olhando, eles tinham. O empresário que desconfiava da faxineira novata descobriu no final que o maior segredo não era algo assustador ou impróprio. Era algo simples, mas profundamente transformador. A coragem de estar presente, de escutar, de permitir que a cura acontecesse no seu próprio tempo. E essa foi a lição que Ricardo levaria para sempre. Que às vezes as pessoas mais improváveis trazem os presentes mais importantes. Que a cura não vem de grandes gestos, mas de pequenos atos repetidos de gentileza e presença. Que família é construída dia após dia, escolha após escolha, no compromisso de continuar tentando mesmo quando é difícil. As estrelas continuavam brilhando sobre aquela casa. E dentro dela, 3 corações, cada um marcado pela perda, cada um carregando suas próprias cicatrizes, aprendiam lentamente a bater em sincronia novamente. Não perfeitamente, nunca perfeitamente, mas com amor suficiente para que cada batida imperfeita fosse, de alguma forma, exatamente o que precisava ser. E Gabriel, o menino que guardava tempestades nos olhos, aprendeu que era seguro deixá-las sair, que havia pessoas que permaneceriam ao lado dele enquanto a tempestade passava. Que amar novamente, arriscar novamente, viver novamente, não era trair quem se foi, era honrar o amor que eles deixaram para trás. A casa que costumava ser silenciosa agora era preenchida com conversas, risos, até discussões ocasionais. Sons de vida, sons de família, sons de cura. E no jardim, as flores que Marina tanto amava continuavam crescendo, cuidadas por mãos que aprenderam que cuidar não é apenas um trabalho, é amor em ação, é legado, é a forma mais verdadeira de nunca deixar ir.